A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia, que coisa boa estar aqui com você nessa, podemos chamar de noite, já são 7, mas está um final de tarde tão bonito lá fora. E louvado seja Deus por estarmos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Estou muito feliz de estar com você aqui. Compartilho da alegria do pastor Eduardo, que diz que está alegre de estar aqui na presença do Senhor. E eu creio que você também está. Nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Gênesis, capítulo 27, é o texto que leremos nessa noite. Gênesis, capítulo 27. Vamos ler juntos esse texto, apenas um versículo. Gênesis 27, versículo 41. Capítulo 27, versículo 41. Perdão, vamos voltar um pouquinho aí, vamos, na verdade, para frente. Eu que estou voltando muito. Gênesis 33, vamos passar aí um pouquinho para frente. Gênesis 33, verso de número 4. Quando o abraço cura a distância. Esse é o tema da mensagem desta noite. E vamos ler juntos esse versículo. Você achou? Está escrito assim: Mas Esaú correu ao encontro de Jacó. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, o seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Amém? Vamos orar mais uma vez? Quem puder baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, pode ficar sentado mesmo. Pai, nós queremos mais uma vez render graças ao Senhor, te agradecer pelo fôlego de vida, agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa mais uma vez, por poder ter voz para te louvar, para te adorar. Obrigado pela palavra do Senhor, que é viva, poderosa, que é maravilhosa, que nos dá direção, que nos ensina, nos orienta, nos coloca no teu caminho. Pai, essa noite eu preciso do Senhor para compartilhar este ensinamento que o Senhor colocou em meu coração. E eu peço a ajuda do Senhor, Espírito Santo. Fala ao teu povo, que juntos possamos crescer espiritualmente e sair daqui renovados, sair daqui transformados, porque é isso que o Senhor deseja em nós. Faz a tua obra, Pai, no nosso meio. Nos abençoe através da tua palavra e fala ao coração de cada um que veio aqui nessa noite. Abençoe o povo de Corte Madeira, dessa igreja tão linda, e traz com ela tanta história. Pai, quantas coisas já aconteceram neste lugar. Nós estamos aqui, Pai, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez em nosso meio, mas sabemos que o Senhor vai continuar fazendo a sua obra aqui, Pai. Te louvamos por tudo, pelas famílias, pela igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, lemos apenas um versículo desse texto de Gênesis 33, onde mostra o encontro, na verdade, um reencontro de dois irmãos que se abraçam, e ali há algo poderoso nesse texto que tem mexido com o meu coração nesses dias, e o Senhor colocou na minha vida, na minha mente, uma palavra a respeito do poder do abraço. E por isso o tema está aqui para você, que o abraço ele cura a distância. O abraço ele tem o poder de fazer isso. O texto que lemos fala sobre Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos, que quando no nascimento já começou ali uma disputa, uma luta entre os dois. Na verdade, esses dois faziam parte de uma promessa do Senhor. Jacó, quando nasceu, junto com Esaú, ali começou a se cumprir algo tremendo na vida dos dois, porque antes do nascimento já havia uma promessa.
que no ventre da mãe deles, no ventre de Rebeca, haviam duas nações. Deus disse que uma seria oposta à outra, que a nação menor seria superior ao maior, ou seja, aquele que nascesse depois seria superior ao que nasceu primeiro. Então nós, lendo o texto um pouco para trás, por isso que eu pedi para abrir antes, na verdade eu me empolguei querendo já ler a parte que não era para ler agora, mas conta a história desses dois quando nascem. Na verdade, Jacó, o nome dele significa aquele que agarra no calcanhar, porque ele nasceu depois, mas ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. E os dois cresceram, como os nossos filhos crescem, não é? Quem aqui é pai e mãe sabe. Estava aqui vendo o Rafinha tocando e vi como ele já cresceu, né? Cheguei aqui na igreja, Rafinha ainda era um garotinho, estava aprendendo a tocar com o Rafael lá atrás, eu lembro disso. E os meus filhos também estão crescendo muito rápido, né? Essa fase da adolescência chegou lá em casa e é um desafio grande. Quem é pai e mãe de adolescente sabe o quanto é desafiador essa fase para nós. Que Deus nos dê graça, nos ajude e dê sabedoria para a gente criar os nossos filhos da maneira que Ele quer. Então, os filhos crescem, esses dois meninos cresceram rápido. E aí a história conta que eles cresceram já na disputa, né? Jacó, ele era um homem mais reservado, ele ficava mais dentro de casa, ficava junto com a mãe, era muito apegado com a mãe. Já Esaú era um homem do campo, caçador, né? Ele ia para o campo caçar e a Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú por ele ter essa personalidade, essa característica muito parecida com a do seu pai. Então havia ali dentro desse lar, dentro dessa casa, já algo que a gente muitas vezes vê dentro dos lares. Uma certa briga, uma intriga ali, porque na verdade não existe família perfeita. Se você disser para mim que a sua família é perfeita, que não tem nenhum desentendimento, nenhum arranca-rabo, né? Isso aí para mim não vai colar. Eu sei que na sua casa nem tudo é mil maravilhas, né? Acontecem os desentendimentos, isso é mais do que normal. E aí esses dois estavam ali disputando e havia uma bênção declarada sobre a vida de Esaú, que era a bênção da primogenitura, ou seja, o primeiro ele tinha maior parte da herança, ele tinha muito mais direito do que o segundo filho. E ele desprezou esse direito. Certo dia ele chegou da caça, chegou com fome, e quando ele chega ali, Isaac tinha preparado um prato de comida. E ele chegou ali com fome e ele só queria uma coisa, ele só queria matar a sua fome. Isaac, se aproveitando disso, Jacó, obrigado. Sabia que eu ia confundir, né? Sueli me avisou. É muito nome. Mas Jacó, se aproveitando disso, ele vai e oferece o prato de comida para o seu irmão Esaú. Então Esaú, ele não quis saber e ali Jacó falou para ele: olha, se você jurar, você vai passar para mim o direito da primogenitura, esse prato de comida aqui é todo seu, você pode se acabar aqui. E aí ele disse: tá bom, tô nem aí para essa primogenitura, quero é matar minha fome mesmo. E ele abriu mão, e nós, lendo o texto que eu ia ler antecipadamente, diz que ele desprezou a primogenitura. Passou mais um tempo, a Bíblia diz que Isaac, o pai dos dois, fica velho, e ele fica cego. Então vai chegar um momento da partida de Isaac, ele sabia disso. E antes de partir, ele precisava abençoar o filho primogênito. Então ele prepara o ambiente para que ele pudesse chamar Esaú para declarar bênção sobre Esaú. Mas aí a sua esposa ouve tudo aquilo e prepara algo para trapacear, né? Para tomar a frente e para que a bênção chegasse não para Esaú, mas sim para Jacó. Acho que agora não erro mais, viu, Itamar? Obrigado. Aí se eu errar, você me ajuda aí. Então, naquele momento, já ia errar de novo. Naquele momento, Isaac diz para Jacó, para Esaú. Esaú vai lá. Às vezes eu confundo o nome dos meus filhos. Por que eu não vou confundir o nome de Jacó e Isaac? Você também confunde, vai.
Então Isaac fala assim: vai lá, Esaú, caça lá no campo um animal, mata e faz uma comida para mim. Quando você fizer, eu vou declarar a bênção sobre a sua vida. E aí a esposa dele vai, chega e eu confundo Rebeca e Raquel também, tá bom? Mas Rebeca chega, ainda bem que vocês são bons de Bíblia, né? Não dá para errar aqui, pastor. Mas aí Rebeca chega e fala para Jacó: Jacó, corre, pega ali 2 animais, traz para mim, vamos fazer aqui um prato. Enfim, resumindo a história, ela prepara uma comida e tudo aquilo ali para que Isaac abençoasse não Esaú, mas Jacó. E tudo isso acontece. Quando Isaac prova da comida, ele declara a bênção sobre Jacó, e aí depois Esaú chega, mas já era tarde. A bênção já havia sido declarada sobre o filho mais novo. E aí, naquele instante, Esaú se enfurece e ele declara que vai matar o seu irmão. Assim que o pai morresse, ele disse: eu vou tirar a vida do meu irmão. Ele trapaceou. Ele roubou a minha primogenitura e agora ele roubou a minha bênção. Então essa é a história de um lar conturbado. Meu Deus, quanta coisa. Jurado de morte pelo próprio irmão. Imagina isso. Então, Rebeca disse assim: olha, vai embora. Vai para longe. Vai para a casa do seu tio Labão, porque senão você vai morrer. É melhor você ir embora daqui, para que você continue vivo. E nisso ele vai embora. Jacó parte para o seu caminho e vai viver 20 anos longe do seu irmão. Não há tempo aqui para contar o restante da história e nem para continuar confundindo os nomes. Então a gente tem que seguir na mensagem. Ele vai embora e ele passa 20 anos longe do seu irmão. Mas chega o momento do reencontro. Foi onde o Espírito Santo veio ministrando no meu coração, nesse reencontro de Jacó e Esaú. E assim, sabe, essa mensagem surgiu de uma forma muito simples no meu coração. Essa semana estávamos lá em casa e foi uma semana agitada, de muitos desafios, muita coisa para resolver, também muitas conquistas. Meu filho se graduou, vai para o high school, Samuel. Suelen também se formou. Glória a Deus, ela rompeu, venceu o curso que ela estava fazendo. E a gente tem que celebrar as vitórias. E aí teve um momento lá em casa que ela me deu um abraço. Estava saindo para fazer alguma coisa. E não foi um abraço assim de qualquer jeito, pastor. Foi um abraço apertado. E ali a gente ficou por um instante abraçado e Deus ministrou no meu coração naquele momento. E eu pensei comigo, o quanto o abraço tem poder de curar, de fortalecer, de nos ajudar, de nos apoiar. E quando eu pensei nisso, eu fui pensando nessa mensagem e nesse reencontro dos 2 irmãos, porque esse texto ele fala muito comigo, é algo tremendo, porque poderia ser a morte de Jacó, mas Esaú se encontra com seu irmão, o abraça, o beija e libera o perdão através daquele abraço. É algo poderosíssimo. E aí o Espírito Santo veio ministrando em meu coração o quanto nós estamos distantes das pessoas. No tempo em que vivemos, a distância tem tomado lugar nos relacionamentos. Isso é silencioso, é algo que a gente não percebe. A história de Jacó e Esaú é uma história muito intensa, a gente percebe ali que havia uma distância enorme. Mas nos nossos dias a distância parece ser mais silenciosa. Parece que a gente não percebe. Que a gente está perto, mas a gente não está próximo, sabe? A gente está no mesmo ambiente, mas não está se relacionando como deveríamos. Na verdade, hoje nós estamos muito ocupados para dar atenção devida às pessoas que estão do nosso lado. E nós precisamos entender que é necessário o abraço, é necessário estar perto de verdade e a gente valorizar quem está perto da gente.
Eu fico imaginando o tempo de 20 anos que criou um bloqueio, uma distância enorme entre esses dois irmãos, e ali naquele abraço houve choro, houve entrega, e isso tudo porque foi quebrado aquele distanciamento. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas eu tive a oportunidade de abraçar, de conversar, de olhar nos olhos, e hoje estão longe, e eu não posso fazer isso. E às vezes isso acontece mesmo dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente onde a gente vive, na igreja, na comunidade em que a gente frequenta, no nosso ciclo de amizade. A gente perde tanto tempo e não abraça, e não tem o afeto, não tem mais aquela proximidade. Isso está se perdendo. Não sei quantos aqui se lembram, talvez os mais jovens não tiveram essa experiência, mas antigamente, eu posso dizer assim, antigamente nós sentávamos na calçada, ficávamos conversando por horas com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os vizinhos. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha nada disso. E a gente ficava ali, batia papo, desfrutava do amor, da amizade, do companheirismo, e eu sinto falta disso. Sabe, a gente está se perdendo com o tempo nesse relacionamento verdadeiro de estar junto de verdade. Mas se Deus colocou esse tema no meu coração, é porque o Espírito Santo quer ministrar algo para nós. Sabe, os nossos lares precisam ter mais afeto. Nossa família precisa sentir o amor, precisa entender que nós precisamos entender que a gente não está sozinho aqui. A gente não está sozinho. Uma vez eu me lembro que estávamos lá na igreja em El Sobrante e entrou uma jovem. Eu nunca vou me esquecer disso. A jovem entrou e aí ela era uma visitante. Então a Sueli chegou perto dela e deu um abraço nela. E quando ela deu um abraço, aquela jovem se derramou em lágrimas. Estava passando por uma luta muito grande. E não foi preciso falar nada. Só um abraço ali e ficar ali perto da pessoa. E ela se derramou, ela se entregou e disse, colocou para fora o que estava dentro do coração dela. E ela agradeceu por esse abraço. E às vezes a gente está frio, né? E Jesus disse, nos últimos dias, o amor das pessoas vai esfriar. Que a gente possa refletir nisso. E ser mais humano, ser mais parecidos com Jesus. Jesus, ele abraçava. Jesus, ele queria estar perto das pessoas. Jesus, ele sentava à mesa. Como é bom quando a gente senta à mesa. Quando a gente compartilha a refeição junto. Quando a gente, sabe, está verdadeiramente ali próximo, mas compartilhando, olhando nos olhos, vivendo esse relacionamento verdadeiro. E essa história de Jacó e Esaú me trouxe à mente isso, que nós precisamos diminuir a distância. E para diminuir essa distância, a gente vai entender 3 coisas hoje importantes. Para diminuir a distância que os tempos modernos têm trazido, né, para nós. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que o passado, ele não precisa definir o futuro. Olha, eu no verso 41 vi algo que eu quero compartilhar com você. Está escrito assim: Esaú guardou rancor contra Jacó. Só isso. Tem mais um texto, mas isso que eu li assim inicialmente me chamou muita atenção. Esaú guardou rancor contra Jacó. Isso tem sido uma realidade no nosso meio. Sabe, guardar rancor, guardar mágoa. Lembrar de algo que aconteceu e nutrir isso dentro da gente. Isso afasta. Isso, sabe, acaba com os relacionamentos. Isso acontece dentro de casa também. Às vezes uma palavra ou a maneira de tratar, de ser. Isso aí, queridos, pode trazer feridas que vão ficar durante muito tempo no coração da pessoa. Palavras que machucam. Atos, atitudes que, sabe, deixa a pessoa como Esaú ficou. Ele guardou, imagina uma pessoa guardar 20 anos
um rancor, um ódio, nutrir isso dentro dele. O futuro desses dois poderia ser uma tragédia, sabe? E é isso que a gente tem visto. Não sei se você já viu isso acontecer, mas uma amizade de anos se perder por rancor, por mágoa, por falta de perdão, por situações que acontecem e não são tratadas. E aí a pessoa que é filho de Deus, que conhece a palavra, ao invés de imitar Jesus e dizer, não, peraí, se Jesus perdoou aqueles que crucificaram ele, se Jesus foi capaz de dizer, Pai, perdoa esses aí, porque eles não sabem o que fazem, por que a gente não imita Cristo? E ao invés de a gente retribuir, né, as ofensas, retribuir o que nos machucou, a gente não faz igual Jesus, vai lá e perdoa, abraça, sabe, rompe com esse ciclo de falta de perdão, porque o rancor, a mágoa, o ódio, ele faz mal para nós mesmos. Falta de perdão vai fazer mal muitas vezes para quem foi ferido, não para quem feriu. Por isso que Jesus ensina isso. Então, a gente precisa terminar com esse ciclo de vingança, de trauma, de dor, de sofrimento. Feridas não tratadas resultam em distância. É isso que acontece. Como é triste quando a gente vê assim dentro de casa parentes que não se falam, pai que não fala com o filho, esposo que não fala com a esposa, e às vezes fica muito tempo com esse problema e não trata, não muda a situação. Eu anotei duas frases aqui que eu achei muito interessantes. A primeira frase é: guardar mágoa é como você tomar veneno esperando que o outro morra, mas quem se destrói é você. Frase interessante, não é? Quando você guarda mágoa é como se você estivesse tomando um veneno e está esperando ali que a pessoa morra. A outra frase é: o perdão não muda o passado, mas abre portas para um futuro curado. Que frase poderosa, né? O perdão, ele não vai mudar o passado, não vai. O que aconteceu lá atrás, aconteceu e pronto. Mas ele tem o poder de transformar um futuro e trazer cura, trazer restauração de relacionamento. Então essa lição para mim foi poderosa, essa primeira lição, que a gente precisa diminuir realmente a distância. Se lá atrás nós tivemos brigas, desentendimentos, falta de compreensão, daqui para frente, é daqui para frente, nós podemos construir um relacionamento melhor. Sabe, eu aprendo muito com Esaú. Ele é tido como alguém que desprezou a primogenitura, não recebeu a bênção, mas o caráter dele ali, naquele momento de, sabe, perdoar, foi algo nobre. Ele tinha 400 homens com ele estava ali disposto a acabar com o irmão dele. Mas quando ele chega diante do irmão dele, o Espírito Santo toca no coração dele, porque só pode ser o Espírito de Deus, para ele liberar o perdão, olhar nos olhos de Jacó e falar: Jacó, segue o teu caminho, eu te perdoo. Tá tudo certo agora entre a gente. Isso falta muitas vezes no nosso meio. A gente ouve desentendimentos que acontecem, pessoas que se machucam, que são machucadas e não tem assim, sabe, a coragem de Esaú, que precisa coragem para olhar nos olhos e liberar o perdão. E aí diminuir a distância. E a segunda lição que eu aprendo para diminuir a distância é que o afeto sincero, ele quebra barreiras emocionais. Quebra. Sabe, é lindo isso. Gênesis 33:4 diz que Esaú correu ao encontro de Jacó. Ele não foi andando, ele correu, ele partiu. Até porque Jacó estava devagar, não é? Jacó estava mancando de uma das pernas. Teve uma luta lá atrás com o anjo. Mas isso é outra pregação. Mas ele estava vindo assim, né, manco. Não tinha como ele correr. Mas Esaú não, ele, sabe, ele pega o impulso e ele vai, corre. Ele corre, ele se agarra ao pescoço do irmão dele, abraça, beija. Como é bom quando a gente é tratado assim, por quem a gente ama. A pessoa chega, tá com saudade, quer te abraçar, quer te beijar, quer dizer que te ama.
Não vamos deixar isso se perder com o tempo. Vamos abraçar mais nossos filhos, vamos abraçar mais nosso cônjuge, vamos abraçar mais as pessoas na igreja. Sabe, a nossa cultura, graças a Deus, cultura brasileira, a gente não tem esse problema, a gente se abraça, né? A gente gosta de se agarrar mesmo. O americano já é mais reservado, isso é muito cultural, mas a gente não. Mas será que com o tempo a gente não está ficando frio? A gente está passando com indiferença pelo nosso próximo, tratando como se não fosse ninguém? Como é bom quando a gente recebe um abraço e ouve, né, que a gente é amado. O abraço significa misericórdia, perdão, recomeço. O abraço tem esse significado, recomeço. O filho pródigo, da parábola que Jesus conta, foi embora, foi para longe do pai, perdeu tudo, e aí depois ele caiu em si e disse: poxa vida, na casa do meu pai até os trabalhadores têm comida, em fartura, e eu estou aqui perdido, longe do meu pai, vou voltar. Vou dizer para o meu pai: olha, pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, me faz como um dos seus trabalhadores. E aí o filho pródigo volta. Quando ele volta, o pai também corre, o abraça e declara o seu amor pelo seu filho. Diz: ah, esse meu filho aqui, ele estava morto e ressuscitou, ele estava perdido e ele foi achado. E aí o pai faz uma festa e celebra o retorno do filho. O abraço ali cura as feridas que aquele filho adquiriu no mundo perdido e devolve a dignidade, que a gente possa valorizar o abraço, a proximidade. O abraço também, segundo os especialistas, né, segundo a ciência, ele tem um poder também de liberar uma toxina chamada oxitocina. Olha que legal. Vamos falar com o professor, é isso aí, né? Então, essa substância, ela é responsável por muitas coisas boas. A oxitocina é liberada quando a gente se abraça. A oxitocina, ela é conhecida como o hormônio do amor. Olha que legal. Quando a gente libera esse hormônio do amor, né, essa substância, isso ajuda na nossa imunidade, ajuda na nossa pressão arterial. Muita coisa boa o abraço traz para nós. Eu anotei mais algumas coisas aqui que talvez possam interessar para você. Essa substância, oxitocina, ela reduz os estados de estresse e de ansiedade. Olha só. Ela ajuda no controle da pressão arterial, ajuda no aumento da imunidade. Abraçar ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por acalmar o corpo. Abraços promovem saúde mental. Olha que legal. Será que você não está precisando abraçar mais? Ah, vamos abraçar mais, gente. Para a gente, olha, melhorar o nosso humor. Isso aí eu anotei aqui também. Melhora o nosso humor. Que coisa boa. Reduz os sintomas de depressão. Isso eu já falei. Ajuda pessoas com transtornos de apego ou traumas emocionais. Aumenta a autoestima e o sentimento de pertencimento. Coisa boa. E a Bíblia diz, né, em Eclesiastes 3, há tempo de abraçar. Tempo de abraçar é agora. Porque às vezes a gente perde, né? Eu me lembro, o meu avô, ele tinha mania de ir todo dia lá em casa almoçar. Não sei se eu já contei essa história aqui. Morava longe, ele estava sofrendo já de Alzheimer. Ele estava perdendo a memória, mas o caminho da casa dos meus pais, ele nunca esquecia. E ele sempre chegava na hora do almoço, toda vez. E aí ele chegava lá com os braços para trás, né? E ele ia na minha mãe, né? Ele era genro e abusado, ele ia na minha mãe. Ele falava: e aí, dona Tânia, o almoço está pronto? Ela ficava brava, mas ela fazia o almoço para ele. Às vezes reclamava quando ele ia embora. Mas quando ele partiu, ela falou: meu Deus, como eu sinto falta. Como eu sinto falta dele. Então a gente sente falta quando vai embora, não é? Mas a gente não valoriza como deveríamos valorizar quando está perto. Vamos valorizar mais. Há tempo de abraçar. Jesus, em Marcos 10,16, está escrito assim: em seguida, Jesus tomou as crianças nos braços
impôs-lhes as mãos e as abençoou. Jesus também abraçava. Jesus sabia a importância do abraço. E Lucas 15:20, né, conta a história do filho pródigo. Ele chegou e ele foi abraçado. E Gênesis 45:14, esse é o texto também que mexe muito comigo, que é o reencontro de José com seus irmãos. Ah, que abraço! Ali houve muito choro, sabe? A Bíblia diz que no palácio todos ouviam o choro de José, porque reencontrou seus irmãos e foi curado naquele abraço. Gênesis 45:14-15 diz assim, eu quero ler para você. Então ele se lançou chorando sobre Benjamim, o seu irmão, e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Depois você lê esse texto, mais para frente, José vai pedir para que os irmãos trouxessem o seu pai, Jacó. Vocês estão bons de Bíblia, hein? E aí, quando ele fala para os irmãos, ele fala assim, olha, vão lá, tragam Jacó, mas não briguem pelo caminho, tá bom? Olha o conselho de José. Ele sabia os irmãos que ele tinha. Não briguem pelo caminho. A gente acabou de se abraçar aqui, de se perdoar. Então vão e tragam meu pai. Esse texto, essa história dos patriarcas é algo tremendo. Tremendo. O abraço diminui a distância. Nós precisamos diminuir a distância, em último lugar, porque a reconciliação abre caminho para novos começos. Capítulo 33, de 16-17 de Gênesis. Se você quiser ler comigo, vai estar aí em cima na tela. Naquele dia, Esaú seguiu o seu caminho de volta para Seir. Jacó, contudo, foi para Sucote. Grave esse nome engraçado, Sucote, onde construiu uma casa para si e fez abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Depois de tanto tempo, Jacó tentando vencer na vida, ele teve um encontro com Deus. Depois de tanta trapaça, né? Finalmente chegou o dia em que ele teve um encontro com o Senhor. E aí, aquele encontro de Jacó com Deus mudou todas as coisas para ele. Fez total diferença. E aí, aqui, nós vemos que após o perdão ser liberado por Esaú, eles vão seguir o seu caminho. E aí, o Espírito Santo ministrou no meu coração que o abraço ele traz cura e ele faz a gente, olha, seguir em frente. Seguir o nosso caminho. Coração limpo, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. E a Bíblia diz que cada um dos seus irmãos seguiu o seu caminho. Eles se alegraram. Jacó apresentou a sua família ali para Esaú. Esaú ficou feliz, conheceu os seus sobrinhos, conheceu a esposa de Jacó e disse assim, olha que essa aqui é a minha família. Eu constituí família nesse tempo. Esaú falou, que legal. Estou muito feliz, estou conhecendo aqui os meus sobrinhos, um mais bonito que o outro. E aí a Bíblia diz que a partir disso, olha, eles seguiram o seu caminho. E eles continuaram a vida deles debaixo da bênção do Senhor. Porque é assim que acontece. Então, no que diz respeito aos nossos relacionamentos, nós precisamos aprender muito aqui. Nós precisamos, olha, realmente investir mais no nosso relacionamento. Será que você tem sido intencional nos seus relacionamentos com o pai, como mãe, como filhos, como irmãos em Cristo, como amigos? Você tem investido nas suas amizades? Você tem realmente sido uma pessoa companheira, parceira? Você que é marido aí, casado, você que é esposa, como anda o seu relacionamento? Vocês estão aí se agarrando, se beijando mesmo, como deve ser um casamento? Ou vocês estão cada vez, olha, se distanciando? Tem um livro que eu acho muito interessante, de Gary Chapman, que ele fala das 5 linguagens do amor, né? Quando a gente vai conversar com um casal que está passando por uma situação difícil, geralmente é porque um dos dois lados, ou às vezes até os dois lados, não consegue compreender o outro. E as linguagens do amor são diversas, né? Tem uns que se identificam mais em ganhar presente,
Tem uns que são mais do toque, do abraço, né? Tem outros que precisam de palavras de afirmação. A gente precisa identificar no nosso cônjuge quais são as necessidades, o que agrada a ele. Tem uns que são mais do tempo de qualidade. Eu acho que tem que ser um conjunto, na verdade, né? Tudo isso aí tem que fazer parte. Tempo de qualidade. Essa semana eu tomei uma bronca da Suelen. É, verdade, hein, pastor? Foi logo depois disso aí. Revelação. Tava ali com ela conversando, na verdade, ela conversando comigo, e chegou uma mensagem para mim do pastor Eudes. Aí, aí eu deixei de falar com ela para ver a mensagem do pastor Eudes. Para que eu fiz isso, gente? Aí ela chamou minha atenção, lógico, e eu entendi, né? A linguagem do amor da minha esposa é tempo de qualidade. Preciso estar ali realmente, não só de corpo presente, mas, não é? E às vezes a gente faz isso, a gente está perto, mas a gente está distraído, está longe. Quais são as suas linguagens do amor aí? Qual que é a do seu cônjuge? Tem também serviço de casa. Tem, é. O Gary escreve no livro dele isso daí. Limpar a casa, arrumar a casa. Não, só abraçar, só beijinho não vira. Às vezes tem que fazer uma coisa também, outra. Então nós precisamos identificar o que está faltando. A verdade é essa. O que está faltando nos nossos relacionamentos? Eu gosto de pregar aqui porque a gente interage, né? A gente está em casa, né? Mas voltando ao texto nesse ponto, é algo interessante, eu pedi para vocês gravarem essa palavra Sucote. A gente já está indo lá para o final da mensagem. Essa palavra não está aqui por acaso, né? No versículo 17 diz que Jacó, ele foi, né? Ele seguiu o seu caminho e ele foi para esse lugar chamado Sucote. Verso 17. Nessa palavra tem um significado. E essa palavra significa tenda, habitação, lugar de descanso. A nossa casa é a nossa habitação, nosso lugar de descanso, nosso lugar de onde a gente chega ali, a gente, né, descansa. A gente está em casa. E aí, por isso que eu disse lá no início que finalmente, depois de tanto lutar, de tanto andar por aí, Jacó encontra um lugar de descanso, o Sucote, lugar de habitação. E ali ele arma suas tendas, ele arma os locais ali para o seu gado, para a sua família, e ele permanece ali durante o tempo. E aí, o que Deus ministrou ao meu coração quando eu li essa parte é que a nossa casa, o nosso lar precisa ser um lugar de descanso. Jacó cresceu num ambiente de guerra. Casa dele era uma conturbação terrível. Tinha o preferido do papai, o preferido da mamãe, tinha briga entre irmãos, tinha tudo o que não acontece na sua casa. Mas finalmente, lá na frente, ele encontra um Sucote para a vida dele. Talvez é isso que está faltando nos lares hoje. Um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar onde a presença de Deus habita. Às vezes, nos lares aqui, pode ter de tudo, menos a presença de Deus. Será que o seu lugar de habitação é um lugar de descanso? É um lugar onde Deus habita? É um lugar onde Deus tem liberdade de trabalhar na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua casa? Será que é um lar perturbado, igual era a casa de Isaac? A gente precisa rever como andam os nossos relacionamentos. Será que a igreja tem sido um Sucote? Tem sido um lugar de habitação, um lugar onde a gente quer estar, onde a gente se sente bem, onde a gente é bem tratado e onde a gente trata bem as pessoas? Como está o ambiente onde estamos? Essa reflexão que Deus trouxe para mim. E o que eu quero falar para concluir, que o Espírito Santo está dizendo para nós, é que nós precisamos diminuir de fato, a distância dos nossos relacionamentos. A gente já aprendeu aqui que o abraço cura, que o abraço ajuda até mesmo na nossa saúde, né? O abraço é coisa boa, Deus deixou para nós. Jesus morreu assim, ó,
braços abertos, representando para nós que Ele está pronto, sempre pronto para nos abraçar. O Senhor, Pai, Ele nos espera de braços abertos o tempo todo. Ele sabe que nas mãos dele nós estamos seguros, nós temos descanso. Agora, nós aqui na terra precisamos também representar o Senhor com o nosso abraço, com a maneira que a gente trata as pessoas. E começa na nossa casa. Começa lá dentro, lá no Sucote, na nossa habitação. Precisamos pensar ou repensar o que está roubando o nosso tempo. O que está tirando a nossa atenção das pessoas que a gente ama. Os nossos filhos precisam de nós que somos pais. Precisam da nossa atenção. E o tempo, eu falei que os meus filhos já estão adolescentes. Passa rápido. A gente precisa repensar como temos gastado o nosso tempo nos dias de hoje. Que a gente reflita nessa mensagem e a gente se abrace mais. Você pense mesmo nas pessoas que você hoje não pode abraçar. E você perdeu muitas oportunidades lá atrás de fazer isso. Mas nós vamos orar, pedir para que Deus nos ajude a que essa distância diminua. Para que o Senhor nos ajude a rever pessoas que a gente não vê há muito tempo, que a gente possa abraçar. Fico imaginando aqui a emoção que esses dois irmãos sentiram, 20 anos sem se ver. E aquele abraço foi algo, sabe, algo de Deus. Aquele abraço foi muito de Deus. Aquele abraço trouxe um renovo para aqueles dois irmãos. Por isso que o último ponto dessa mensagem é que o abraço ele faz a gente realmente seguir o nosso caminho. Faz a gente, sabe, viver os planos de Deus nessa terra. Que a gente se abrace mais, se ame mais. Faça a vontade do Senhor, porque Ele não quer que a gente fique distante um do outro, mas que a gente esteja sempre perto para amar, ser amado e fazer a diferença na vida das pessoas que passam por nós. Amém? Fica de pé, vamos orar. Se você está com uma pessoa que você ama aí do seu lado, você tem esse privilégio, abraça ela por um instante aí. Você que é solteiro aí, não se aproveita não, tá? Mas vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse presente que Ele nos deu, né? O abraço é um presente de Deus. Que hoje o Senhor possa nos ministrar para que a gente diminua cada vez mais a distância e seja, né, alguém que abraça mais. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Te agradecemos porque naquele dia aqueles dois irmãos quebraram de uma vez por todas toda a raiz de amargura, todo o rancor, todo o ódio que estava sendo nutrido durante tantos anos. Só o Senhor pode fazer isso. Obrigado porque o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração em um gesto singelo da minha esposa por mim. Um abraço. Te agradeço pela vida dela. Obrigado porque ela, ó Deus, foi um presente do Senhor para mim. Obrigado pela vida dos meus filhos. Obrigado por poder abraçá-los, por poder olhar nos olhos deles e dizer que eu os amo. E eles fazem isso comigo também. Agradeço pela família. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Por poder vê-los, poder abraçá-los, poder dizer, ó Deus, um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso é um privilégio tremendo que o Senhor nos dá. Ó Deus, que a tecnologia não distancie os relacionamentos. E, ó Deus, as distrações não deixe que os pais sejam negligentes com os filhos. Não deixe com que as mães deixem de cumprir o seu papel na vida dos filhos. Pai, nos ajude a sermos inteligentes, intencionais nos nossos relacionamentos. Obrigado por essa igreja maravilhosa. Obrigado por esse lugar que é um Sucote, é uma habitação do Senhor. É um lugar de descanso. Quando eu chego aqui, Pai, eu sinto a Tua presença. Quando eu chego aqui, ó Deus, eu descanso no Senhor.
Obrigado pelo pastor Eduardo, a Cleide, que tem trabalhado aqui com os irmãos que servem. Abençoe o seu povo neste lugar, abençoe a igreja do Senhor. Somos o teu corpo, somos o teu povo. Obrigado por esse privilégio de ministrar essa palavra. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém.